Olá, amigos Central do Esporte! O quadro História das Copas de hoje apresenta a Copa de 2010, a primeira do continente africano. O Brasil atravessava um período de avanços sociais, em meio a polêmicas de corrupção, enquanto a África do Sul, principal potência econômica da região, ainda lembrava os anos de apartheid. A escolha do continente africano para sediar uma edição da Copa do Mundo estava prevista pela FIFA no rodízio dos continentes. A ideia amadureceu, principalmente após o sucesso da Copa da Ásia. A definição pela África do Sul, país de pouca tradição futebolística e que tinha mais destaque em esportes como rugby, foi decidida pelos fatores turísticos, pela diversidade cultural e pela relação com a imagem da personalidade histórica de Nelson Mandela. Os anos de apartheid, regime de segregação racial que durou de 1948 até 1994, ainda faziam parte da imagem do país, que teve muitas dificuldades para entregar os estádios a tempo da Copa. A imagem passada pela televisão trazia as lembranças da época da violência, do apartheid, mas destacava o ambiente de festa próprio de um mega evento como a Copa do Mundo. Na bola, todas as campeãs do mundo garantiram vaga. A Eslováquia foi a única das classificadas a estrear em Copas na África. Outras 7 só tinham uma edição no currículo, incluindo Coreia do Norte e Honduras. Mas algumas das campeãs tropeçaram logo na primeira fase. Foi o caso das finalistas da Copa anterior, Itália e França. O caso francês, inclusive, foi marcado por uma greve dos jogadores durante o torneio. Já a seleção sul-africana, treinada pelo brasileiro Carlos Alberto Parreira, também foi eliminada na primeira fase, sendo a primeira vez que a equipe anfitriã seria eliminada na fase de grupos. Uma das surpresas do torneio foi a seleção uruguaia. Desde a Copa de 1970, os uruguaios não avançavam até uma semifinal. A classificação foi conquistada em um dos jogos mais marcantes e dramáticos do torneio. Nas quartas, nossos vizinhos se enfrentaram outra surpresa, a seleção de Gana, que tinha sido a única seleção africana a passar da primeira fase. No último minuto da prorrogação, o atacante Luiz Soares cometeu pênalti ao impedir um gol de Gana com a mão e foi expulso. Na cobrança, a Samoa Gyan acertou a travessão e os uruguaios triunfaram na decisão por pênaltis. E o Brasil? A seleção treinada por Dunga tinha um espírito mais voltado para a lembrança da garra e força do ex-capitão do que a técnica. E isso acabou aparecendo ao longo do torneio, inclusive com diversas discussões entre Dunga e os jornalistas. O Brasil abriu o placar, mas acabou voltando para casa após sofrer 2 gols, um deles contra, além da expulsão de Felipe Melo, um dos símbolos da escalação de Dunga, por agressão em Rouben. A equipe laranja seguiu adiante e foi para a terceira final da história ao passar pelos uruguaios na semifinal do torneio. A outra finalista foi a seleção espanhola. A Fúria, como é chamada a seleção da Espanha, sempre entrou como favorita e empolgada e saiu como decepção e frustrada em todas as Copas que tinha participado. Uma história que mudou em 2010, quando os espanhóis derrotaram a forte seleção da Alemanha na semifinal. A geração talentosa, com base nos 2 principais times espanhóis, Barcelona e Real Madrid, tinha sido responsável por conquistar a Eurocopa em 2008. Mas na estreia levou um susto ao ser derrotada pela Suíça. Depois, os espanhóis engrenaram, com um futebol que tinha muito da mecânica do Barcelona. Enorme posse de bola, troca de posições constantes e defesa sólida. Em todos os jogos eliminatórios, os espanhóis venceram por 1-0, contra Portugal, Paraguai e Alemanha, até chegar à final. Após um jogo bastante truncado, com 14 cartões amarelos e 1 vermelho, recorde em cartões em Copas do Mundo, a Espanha venceu a Holanda com um gol do craque Andrés Iniesta, aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. A conquista marcou o surgimento de um novo campeão mundial e levou os holandeses a amargar mais um vice-campeonato, o terceiro da sua história. Entre os destaques individuais, o uruguaio Diego Forlán foi eleito o melhor jogador da Copa e artilheiro da competição, com 5 gols, junto com o espanhol David Villa, o alemão Thomas Müller e o holandês Wesley Sneijder. Grande símbolo da alegria africana, a bola da Copa do Mundo foi outro destaque. Batizada de Jabulani, ela fez mais sucesso que todas as antecessoras produzidas pela patrocinadora esportiva do evento desde a Copa de 70. O formato inovador garantiu chutes com maior efeito na trajetória e criou muita dificuldade para a defesa dos goleiros. Espanha, a Fúria campeã, Holanda vice, Alemanha em terceiro e Uruguai em quarto foram os melhores classificados da Copa da África do Sul, a Copa dos Africanos, a Copa da Jabulani. Amigos Central do Esporte, por hoje era isso, até a próxima!